Você já deve ter ouvido alguma dessas frases. Ninguém mais ouve rádio. Mito. Rádio é coisa do passado. Mito. O rádio morreu com a internet. Mito. Rádio é tecnologia ultrapassada. Mito. Em maio de 2024, eu trazia essa informação. E se existisse um rádio que reunisse ondas curtas, AM, FM, internet 4G, Wi-Fi, Bluetooth, que pudesse ouvir podcast, emissoras de rádio online, MP3, tudo em um único rádio. O vídeo que publiquei sobre o Smart Internet Rádio Shure-Yan LC90 já foi assistido mais de 117 mil vezes. Afinal, por que esse rádio revolucionário causa tanto interesse? Será que o LC90 é o melhor rádio do mundo? Além do LC90, a Shure-Yan conta com outros dois modelos, o LC Mini e o A8W, todos projetados para serem smart rádios com uma variedade impressionante de funções. Antes, o aparelho estava voltado apenas para os mercados americano e chinês. Este é, sem dúvida, o rádio de internet mais tecnológico do mundo. Quero agradecer a Shure-Yan pelo envio do rádio. A Shure-Yan, que é parceira deste canal e tem possibilitado mostrar a vocês as maravilhas do rádio moderno. Com este lindo aparelho que vocês vão conhecer em detalhes, vou fazer o unboxing, review e testes do Smart Rádio. E depois farei alguns comentários sobre o LC90. Este será o vídeo mais abrangente que você vai encontrar sobre o LC90. Um manual passo a passo de operação. Lembrando que estamos na Black Friday e se você for agora na loja oficial da Shure-Yan no AliExpress, o Shure-Yan LC90 está com 22% de desconto. E ainda tem mais um cupom. Mas antes do cupom, vamos à apresentação do rádio portátil LC90. Este que é considerado por muitos como o melhor rádio do mundo. Vamos abrir a caixa do iPhone dos rádios. Já a caixa, só ela por si só, olha que caixa bem linda. Tiveram todo um detalhe, uma percepção de fazer um rádio diferenciado, mas também o acabamento da caixa, do produto, realmente é muito legal. E é uma caixa, ó. Esse tipo de embalagem a gente só vê realmente em produtos premium, produtos diferenciados. Aí está ele. Este rádio veio na cor azul. Tem um plástico em volta dele aqui. Vamos tirar. Isso aqui é tudo duro, ó. Muito legal. Tem um manual de instruções. É um manual bem simples, básico, ó. Mostrando todas as informações do rádio. E aqui é a marca da Shure-Yan. Isso aqui é a alça do aparelho, ó. Tem o serial e o cabo de carregamento. Só isso aqui, ó, só essa caixa aqui, ó, demonstra o cuidado que a Shure-Yan tem com o produto que ela vai fabricar. Vamos molhar agora o rádio. Vamos remover aqui o plástico que vem em volta do aparelho. Ele vem embalado numa outra caixa, dentro de um outro plástico bolha. Então é um rádio que foi feito muito cuidado com ele. Olha só que coisa bem linda. Vou aproximar o máximo que eu puder aqui, ó. Olha só. Olha o acabamento deste aparelho, gente.
Olha só, lateral aqui os botões. Aqui knob de volume, aqui de sintonia, aliás, sintonia fina. E aqui sim o volume, ó. A antena telescópica é muito grande. É uma antena com mais de 1 metro de comprimento. Não tem nem como eu mostrar aqui. Ela tem 9 estágios, uma excelente antena. Deste lado aqui nós não temos nenhuma opção de conexão, fone ou até mesmo antena, ficaram todas as funções de um único lado, ó. Então aqui eu também tenho a entrada tipo C, os fones, a antena externa e na parte de trás está aqui a inscrição do rádio, Shouyan, multiband internet rádio, a frequência do FM de 64 a 108, ondas médias de 522 a 1710 e ondas curtas de 2.3 a 26.10 MHz. O modelo do rádio, ele trabalha com 2 baterias 18650 e é de 5 watts. Aliás, são 2 baterias de 2.500, então nós temos aqui 5.000 mAh. Aqui eu já falei no primeiro vídeo de apresentação e outros que eu fiz em relação ao Shouyan, eu achei desnecessária a colocação de botões. Eles já falaram, disseram que achavam que ficaria mais seguro e não imaginavam que os usuários fossem querer abrir a tampa. De qualquer maneira, nós temos aqui 2 parafusos, se precisar trocar as baterias, elas estão aqui com fácil acesso. Então, vamos lá, um pouquinho das explicações da parte visual, da parte frontal do rádio. Aqui nós temos um alto-falante grave, nós temos um médio e um agudo aqui. Então eles fizeram um trabalho bem interessante na parte de alto-falante, talvez por isso essas conexões aqui estão todas de um lado só, para que tivesse espaço para o áudio, para os alto-falantes que eles colocaram no rádio. E aqui nós temos então o botão de travamento do teclado, despertar, configurações, aqui nós temos os favoritos, botão de liga e desliga, FM, ondas médias, ondas curtas, Bluetooth, cartão TF, que aqui na parte de baixo, ó. Aqui você pode colocar um cartão TF para escutar músicas. E aqui nós temos a entrada do cartão SIM para conexão 4G. O Wi-Fi dele é 2.4 GHz, ele não tem a capacidade de trabalhar com 5 GHz, que eu acho que já é o suficiente, né? Não há necessidade, ao meu ver, de ter os 5 GHz, até porque os 5 GHz tem um alcance menor, mas talvez futuramente o rádio venha com melhorias, já que esse é um produto novo. Então você tem aqui a entrada do slot do cartão SIM e o cartão TF, e ele também é eSIM, ou seja, você não precisa colocar aqui um cartão, se você pode configurar o rádio para uma entrada eSIM também, que é o cartão virtual. O botão de menu, linguagem, tag, aqui são os botões de algumas funções do rádio, acesso direto a notícias, podcast e música. Quando você clica nesses botões aqui, ele vai mostrar algumas funções de rádios de notícias, mas apenas rádios de notícias em inglês. Esse rádio, quando ele foi lançado apenas para o mercado americano e para o mercado chinês. Agora ele já está na versão global, já com várias versões de atualização, de melhorias. É um rádio que vai estar sempre com funções de melhorias do firmware dele, então a gente pode atualizar o rádio. Isso é um ponto positivo, né? O rádio, quando iniciou, ele não tinha SSB, foi melhorado depois com o tempo, colocando essa opção através de software. Ela não está perfeita, a gente sabe que não tem a mesma qualidade de um rádio que faz o SSB por hardware, então realmente é um rádio que ainda está em desenvolvimento. Eu tenho certeza que esses pequenos detalhes estão sendo todos resolvidos e as melhorias vão sendo feitas a cada mês em relação a este aparelho. Dessa vez vou fazer o review e unboxing um pouquinho diferente do que eu costumo fazer. Geralmente eu mostro tudo, depois vou para os testes. Eu vou fazer isso aqui por etapas. Eu vou ligar o rádio e vou mostrar todas as frequências
e depois vou fazendo outras etapas para que esse vídeo também sirva como manual para quem for comprar o rádio, para quem já tem o rádio e possa acessar rapidamente cada capítulo. Então, a primeira etapa agora vai ser ligar o rádio e mostrar as frequências. Estou mostrando aí a logo e ele entrou aí no modo standby, já está dando a data e a hora que eu estou ligando o rádio. Ele é um rádio bem pesado, gente. Não é um rádio que, se você ficar segurando muito tempo ele assim, ó, no alto, você vai cansar um pouquinho. Então, vamos passar para o FM. Então, ele está em standby. Vamos clicar aqui no FM. Ó, ativou o FM. Aqui eu tenho a sintonia, ó. E aqui a sintonia fina. E o volume aqui. Ok. O FM, a largura de banda do FM está dividido em 50, 100 e 200 kHz. Eu vou entrar aqui nas configurações. Vamos procurar aqui FM, ó. Ó, 200, 50 e 100 kHz. Eu vou deixar setado em 100 kHz para a gente continuar fazendo os testes aqui, mostrando o funcionamento do rádio. Bom, então esse aí é o FM, 50 kHz, 100 ou 200. Vamos passar para ondas médias. Aqui eu estou no AM. Ele está usando a antena interna. Deixa eu pôr aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Indoor. Está usando a antena interna. Este rádio também tem a possibilidade de ser usado com antena telescópica. Assim como outros aparelhos, ele usa tanto antena de ferrite interna como antena telescópica, que ajuda a melhorar os sinais de recepção AM. Isso pode ter alguma dificuldade dependendo do local. Em teste que eu já fiz com outro aparelho, como o Codocem, por exemplo, eu percebo que a antena externa funciona melhor na rua do que em ambiente fechado por causa dos equipamentos eletrônicos, elétricos que nós temos no ambiente. Depois eu vou verificar como ele vai sair, exatamente se ele vai ter o mesmo comportamento. Bom, então aqui nós temos o AM, ó. Mesma coisa, a antena, aqui é a sintonia larga, tá de 10 em 10 kHz, e a sintonia fina aqui, ó. Se eu apertar o knob contra o corpo do rádio e girar, eu estou passando para a antena externa. Então agora eu estou na antena externa, na antena telescópica, para fazer a sintonia do AM. Vou novamente apertar, girar, e apertei novamente e voltou para a antena de ferrite. Então esse é o processo de alteração das antenas, tanto a interna como a externa. Aqui na sintonia fina, se eu fizer o mesmo procedimento, ó, ele vai me dar as frequências, a largura, estreitamento de banda, ó. 1 kHz. Então ele vai de 1 a 6. 1, 1.8, 2, 2.5, 3, 4 e 6. Ó, deixei em 6 kHz na antena interna. Então o processo é, primeiro aqui, ele vai piscar lá. Você vai girar, vai sintonizar, e ou você clica novamente. Se você clicar novamente, ele vai escolher a opção de antena ou espera ele parar para ficar na frequência, na largura de banda de estreitamento que você escolheu no AM. Bom, como eu faço para entrar agora nas ondas longas? No mesmo local onde está ondas médias, apenas um clique rápido. E agora eu estou em ondas longas, ó. Com estreitado, a maior largura de banda de 6 kHz. Então até aqui é tudo bem simples, bem tranquilo, não tem problema nenhum. Agora nós vamos entrar nas ondas curtas, shortwave. Aqui é bem legal porque você também pode fazer o acesso direto à banda que você quer, ó. Vou pressionar o knob junto ao corpo do rádio e eu vou girar.
90, 75 metros, 60, 49, 41, 31, 25, ó. Vou parar aqui mesmo. Pronto. Então você já sabe como faz para mudar também diretamente as bandas, não ter que ficar girando aqui, etc. Para dificultar, mas pode também fazer de outra maneira. Digitando. Então você pode saltar as bandas no botão de sintonia ou pode digitar diretamente a frequência que você quer. Então são funções bem simples de serem executadas no LC90 da Shoyan. Agora eu vou falar um pouquinho das funções aqui nas configurações. Deixa eu achar uma posição aqui que apareça bem, ó. Cartão, sim, ele está posicionado para a colocação do cartão 4G. Isso aqui nós vamos ver depois. A seleção do cartão, Wi-Fi ativado ou desativado. A luz, quanto tempo você quer que ela fique acesa, ó. 10 segundos, 20 segundos, 40 segundos, 1 minuto, 2 minutos, ou sempre. Vamos colocar aqui em 10 segundos. Vamos ver se ele vai apagar em 10 segundos. Vamos fazer esse teste. Ó, sumiu. Então, vamos dar uma girada aqui. Já voltou novamente. Então, vamos colocar sempre enquanto estiver fazendo os testes. Para você ver, o visor é bem legal. É brilhante, muito brilhante. Fica bem claro para você ver. Outra coisa legal que tem aqui neste rádio, que eu ainda não falei, vou falar em seguida. Autoplay, FM, que é a largura de banda dele. Aqui a largura de banda do AM, se você está nas Américas ou na Europa, 10 kHz ou 9 kHz. Aí informações internas do aparelho, né? E-mail MAC. E a informação, versão de informação, ó. LC90, firmware 4.6.2. Aí tem informações legais de regulamentação, fazer o rádio voltar às informações de fábrica e basicamente são essas configurações que nós temos nesta parte. Mas vamos continuar mexendo um pouquinho aqui, mas antes eu quero mostrar algo para vocês. Este rádio ele tem um painel retroiluminado. Eu estou com muita luz aqui, mas dá para perceber, ó, que está iluminado. Eu vou me afastar e vou apagar as luzes para vocês notarem como este rádio fica bonito no escuro. Olha só que legal, gente. Olha que teclado bonito. Então, se você estiver no escuro, acampando, pescando, não vai ter problema nenhum para operar esse aparelho. Realmente é um teclado que ficou muito bem feito, foi muito bem pensado o rádio, né? Para configurar o Wi-Fi é bem simples, eu vou apertar aqui, ó. Vou buscar as redes, também não adianta mostrar para vocês as redes que eu tenho aqui, vou mostrar minha senha, eu vou fazer a configuração toda, vou conectar o rádio, vou dar pausa aqui, em seguida eu volto para a gente não perder tempo, já com o rádio conectado para mostrar ele funcionando na internet. Vou colocar a primeira letra da minha senha, que é A, ó, A, ok? Ele apareceu ali, eu apertei aqui, ó, e a letra A veio para cá. Mas eu quero subir, ó, então vou aqui no botão da sintonia fina, ó, tá? Facilita bastante. Ou então, ó, girando no botão da sintonia, ele vai na horizontal ou no botão da sintonia fina, na vertical, para facilitar você fazer a colocação da senha. Quando você coloca a senha do Wi-Fi, ele vai reiniciar, ele vai fazer um restart para memorizar a senha. Ele reiniciou o rádio e vamos ver se ele realmente agora está
com a internet conectada. Ele apareceu aqui no canto já o Wi-Fi conectado, ó. Isso quer dizer que o Wi-Fi está ok, conectado e pronto para escutar rádios pela internet. Agora vem uma das partes mais legais deste aparelho, que é escutar emissoras do mundo inteiro com uma ótima qualidade de som pela internet. Um banco de dados de 40 mil emissoras. Vamos lá, vamos clicar no menu. Vamos direto aqui para América do Sul. Vamos clicar aqui, ó. Vou pressionar Ctrl Rádio botão. Brasil ou Argentina? Vamos começar pelo Brasil, né? Música, notícias, podcast, estação nacional, aí tem por estado, ó. Vamos pegar aqui Santa Catarina, vamos ver aqui, o que ele vai mostrar de Santa Catarina. Jovem Pan Florianópolis, Rádio Top 104.9, Rádio Clube de Lages, vamos conectar aqui na Rádio Clube de Lages. Bom, conectou muito rápido, será que já está conectado? Pelo menos não está saindo som nenhum, né? Não tem som. O que será que aconteceu? Pode ver que está desconectado lá, a rádio não está dando sinal. Rádio Clube de Canoinhas. Será que o rádio está bugado? Realmente, ele não estava conectando. Quando eu mexi aqui na sintonia, ele entrou. Em que rádio que ele entrou? Lost, deve ser alguma rádio web. O que acontece quando você gira aqui? Ele vai conectar na próxima emissora ou na que está atrás. Vou dar uma girada para trás para ele ir para a Rádio Clube de Canoinhas. Será que essas rádios estão sem som realmente na internet? Que é a Rádio Germânica. Eu fiz ao contrário, né? Eu achei que eu estava indo para um lado, estava indo para o outro. Agora sim é a Rádio Clube de Canoinhas. Eu acho que essas emissoras estão com o link quebrado. Algumas informações que são importantes. Nem sempre uma emissora vai conectar, e tem vários motivos para isso acontecer. Tem países que restringem algumas emissoras à localidade. Vamos dar um exemplo. Tem uma rádio lá no Canadá, você quer acessar essa rádio e não consegue conectar. Por quê? Essa rádio está restrita aos IPs do Canadá ou da região que eles querem que a rádio conecte. Nem todas as rádios que tem na internet elas estão disponíveis no mundo todo. Neste caso aqui, eu acredito que seja algum link que não está funcionando da Rádio Clube de Canoinhas. Aqui no Brasil, as rádios trocam muito de servidor de streaming. Vamos ver aqui uma outra emissora. Está carregando uma aqui, não vi qual foi. Rio Grande do Sul enfatiza. Rádio Top FM 104.9. O líder da oposição tem feito com que seus apoiadores façam discursos descabidos para defender o indefensável. O deputado eu estou aqui colocando o volume alto para vocês poder ouvir com qualidade o som que está saindo do rádio. A regulamentação das fake news e critica a impunidade a militares envolvidos. Aqui na Voz do Brasil, vamos girar aqui novamente, vamos para a próxima, que é a Jovem Pan de Florianópolis, ó. Então não estou tendo problema nenhum aqui em sintonizar. Algumas emissoras tiveram problema de link e outras praticamente tocaram facilmente, né? Vamos ver aqui o que mais nós temos aqui de Santa Catarina. Rádio Estúdio FM, Príncipe de Joinville. Eu vejo que tem várias rádios web aqui. Rádio Pampiana, Rádio Jovem Pan de Blumenau, Atlântida Florianópolis. Vamos ver se vai conectar a Atlântida.
Ó, parece que o link da Atlântida também não está funcionando. Ah, tá funcionando sim, conectou muito rápido. É que não deu nem tempo de carregar. Hora de aprender como colocar emissoras nos favoritos. Eu vou fazer com as rádios de internet, mas funciona da mesma maneira para qualquer frequência. Eu vou colocar pelas rádios de internet, como eu estou num local aqui cheio de LEDs, nem adianta eu tentar brincar aqui no FM e no AM que não vai dar certo. Então, vamos primeiro ligar o rádio aqui, vamos escolher uma emissora, vamos escolher só emissoras boas aqui para a memória. Vamos ver aqui que eu vou colocar, vamos selecionar aqui as nossas emissoras do Brasil. Vamos para São Paulo. São Paulo. Vamos ver o que tem de legal aqui. Ó, vamos colocar já a antena 1 nos favoritos. Vamos selecionar ela vai carregar. Olha só a velocidade de carregamento da antena 1, tá bem de servidor de stream. E o som também tá, ó, 10, parabéns antena 1. Vou apenas clicar aqui no coração e ela vai adicionar a rádio e ali, ó, ficou vermelhinho, já temos a rádio adicionada nos favoritos. Vamos para a próxima. Vamos selecionar mais alguma emissora aqui. Vamos ver, Gazeta FM. Não, Gazeta toca muito sertanejo, não é meu estilo. Dumont, ó, vamos colocar Dumont aqui de Jundiaí. Dumont é legal, eu gosto de uma agitação de vez em quando, ela tem alta rotação. E cadê o som da Dumont? Dumont! Olha aí, rapaz, qualidade de som também é muito boa. Vamos fazer então aqui a colocação na memória. Está memorizado. Vamos para a próxima. Vamos ver aqui, Alfa. Ah, a Alfa não pode faltar, né, gente? A Alfa aqui é show de bola. Boa qualidade de som da Alfa também. Vamos colocar na memória. Já deu aqui para mostrar algumas emissoras na memória. Como eu faço agora para acessar as emissoras que estão na memória, gente? É simples, basta não estar tocando o rádio, você vai clicar na memória, vai clicar aqui, ó, International Radio. Então, por quê? Não vai estar em frequência, vai estar em rádio de internet, tá? Então vocês vão sintonizar na primeira, vai clicar aqui e apertar. Será que elas vão aparecer? Olha só que maravilha, ó. As rádios que eu memorizei, foram 4 emissoras. E se eu quiser apagar, e agora? Como é que eu faço para apagar? Deixa eu ver se eu lembro como é que é. Eu acho que tem que apertar no coração novamente, será? Vamos clicar aqui no coração novamente. Ah, tem que estar tocando a rádio. A rádio está tocando, você clica aqui no coração, né? Ela está tocando e você clica aqui no OK, ó. Pronto, a rádio desapareceu. Vamos falar especificamente agora do botão Tag e dos botões de acesso rápido para notícias, podcast e música. Uma coisa que precisa ficar bem clara se você comprar esse rádio aqui no Brasil, comprar ele, importar ele, trazer para o Brasil, é que essas funções aqui estão, por enquanto, apenas selecionando emissoras em inglês, ok? E a tag, qual é a função deste botão de marcação? Para você escolher as estações por tag, pop, notícia, música. Então vamos clicar aqui. Vamos apertar a função. É um acesso rápido para rádios de internet, pop, notícia, música, rock, talk e dance. Vamos ver se aqui, o dance é o famoso bate-estaca, né? Tum, 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 tum. Esse então é o Showyang LC90, o rádio top de linha da Showyang. Opa, já entrou rasgando o som aí, ó. Chocolate FM tocando música em espanhol. Tá com problema de carregamento de sinal. Eu tô aqui do lado do meu roteador. Não tem problema nenhum na minha internet. Vocês podem notar que dependendo da emissora o sinal falha. É culpa do rádio? Não. É culpa da minha internet? Não é não. É o servidor, as conexões de internet entre a emissora
e a minha internet pode ter algum problema no meio do caminho que está causando isso aí. Muitas vezes as pessoas vão dizer, o problema é do rádio. Aqui fica claro, vocês estão acompanhando o vídeo, fica claro que o problema não é a minha internet nem é o rádio. Ó. Vamos trocar aqui. Bom, já que essa função aqui é para mostrar a tag, que é para vocês acessarem rapidamente o estilo de programação que vocês querem ouvir na internet, aqui também funciona do mesmo jeito. Como eu disse, ó, News, vai selecionar emissoras, teoricamente, né, emissoras de notícia. Aqui, ó, a primeira aqui é a BBC, ó. Depois podcast, deveria selecionar podcast, porque na China eu sei que se você usar o rádio Shoyan da versão chinesa, vai selecionar o podcast aqui. Fábio, me conta, o que é isso aqui? Isso é um relógio? Não, isso aqui é um histórico de emissoras que você sintonizou. Vamos lá? Vamos clicar nesse histórico? Olha aí, são emissoras que eu coloquei na memória, ó, e outras emissoras que eu sintonizei. Então, toda a função que você fizer aqui no rádio de emissoras que você ouviu, eu vou ter que de novo clicar na internet, buscar no país, etc. Não, tem aqui o histórico, você pode ter na memória, tem o histórico de emissoras. Esse é um rádio inteligente. O Shoyan LC90, ele se autodenomina, e eu tenho que concordar com ele, não vou dizer que seja o melhor rádio do mundo, mas com certeza ele está entre os melhores rádios do mundo no quesito de tecnologia. Ele é algo inovador, tem alguns bugs? Tem, de vez em quando ele dá uma travadinha aqui, eu já senti aqui que tem um delayzinho no volume, que às vezes se eu mexer aqui muito rápido ele vai dar uma travadinha, um delay aqui nas funções, mas é um rádio novo, gente, é um rádio com uma tecnologia totalmente nova que foi lançado há pouco tempo no mercado internacional, não tem nenhum rádio no mundo igual a esse aqui, então tem que ter um pouco de paciência. E o melhor disso tudo é que este rádio, ele pode ser atualizado. A Shoyan está garantindo atualizações neste aparelho. Uma das funções muito legais que este rádio tem é a opção de você fazer a busca de emissoras por voz. Mas tem um detalhe, gente. Hoje ele só fala inglês. Então você vai clicar em menu, vai aqui em Search, vai selecionar o Search e vai apertar longamente aqui para falar em inglês e buscar a emissora. Eu não vou falar em inglês porque o meu inglês é terrível, eu sou terrível no inglês. Vou tentar. Será que eu posso tentar? Vamos lá, vou tentar. Vou passar vergonha internacional aí. Vamos clicar aqui, deixa eu aproximar bem o rádio. I want to listen to BBC Radio. Não entendeu nada do que eu falei. Vamos tentar de novo? Pressionar longamente. I want to listen to BBC Radio. Não foi tão ruim dessa vez, hein? Aqui, ó, BBC tá aqui, ó. Não foi direto na emissora, mas sintonizou algumas opções aqui. Então esse é um ponto negativo para quem não fala o inglês, como eu, que não falo inglês, tentar localizar alguma emissora pelo sistema de voz. O botão LAN não tem apenas a função de você fazer o comando de voz para o aparelho. Ele também seleciona emissoras por língua. Então, se você quer escutar emissoras, por exemplo, da Alemanha, você vai dar um clique aqui, ó. E você vai selecionar Alemanha, Espanha, França. Vamos lá então, vamos escutar um pouquinho da Itália. Olha só, as emissoras da Itália. Rádio anos 80 aqui, anos 80 foi anos 70 e anos 80 para música, minha gente, que maravilha, né? Vamos escutar então a rádio anos 80 aqui da Itália.
Ó. Allora scelgo la promo più promo dell'anno. Nei supermercati di Più fino al 1° dicembre c'è il Black Friday. Ad esempio, 2 confezioni. Excelente qualidade de som, vocês viram que carregou muito rápido o som, sinal que o servidor de streaming é muito bom também. Da di Più. Qualidade de som maravilhosa esse rádio aqui, ó. Então, foi fácil, acessei rapidamente uma rádio italiana apenas por essa opção aqui. E você pode acessar rádios de línguas diferentes, sempre utilizando esta função do botão do rádio. Reloginho. Para que serve este botão aqui? Ó? Vamos colocar aqui. Aí, já deu para ler aí perfeito. Vamos aproximar um pouquinho mais. Aí nós temos as funções, que serve como despertador. Nós temos aqui a opção programada para ligar e desligar o rádio e o limite de reprodução. Vamos ver aqui, ó, tempo que você quer que o rádio reproduza, o tempo, a programação, a hora que você quer que o rádio ligue e desligue e opa, o que eu cliquei aqui? Fiz errado. Aqui. E a hora que você quer programar o alarme, ó, alarme 1, alarme 2 e alarme 3. Então, horário programado para fazer a ligação. Tudo certo, é hora da gente testar o Bluetooth. Vamos ligar aqui. O Bluetooth está ativo. Vamos ver se ele vai aparecer aqui. Tem que aparecer aqui na lista aqui embaixo. Ó, aqui está a Shuiyang LC90. Pareando. Vamos parear. Ok. Já tenho aqui a conexão. E vamos escutar uma música. Vamos ver se ele vai rodar as músicas aqui do Spotify. A volume no rádio. Pelo menos está dizendo aqui que são músicas sem copyright. Vamos torcer que sejam mesmo. Chegou o momento de a gente fazer o teste no cartão TF. Esse cartãozinho aqui, a última vez que eu usei ele para fazer teste, eu coloquei aqui dentro uma Wave e uma música em formato FLAC, que são qualidades excelentes de formatos compactados de áudio. Será que ele vai rodar? Vamos fazer esse teste? Não vou nem colocar MP3 aqui, vou colocar o cartão direto com as últimas músicas que eu coloquei nesses formatos aqui. Ok, reiniciar. Ok, vamos ver se... olha, apareceu os arquivos, ó. O Wave é o primeiro e depois na sequência nós temos FLAC. Esse último aqui eu acho que está em MP3. Não, está em FLAC também. Então temos 2 arquivos em FLAC e um em Wave. Vamos tocar? Olha aí! Vamos passar para o FLAC, vamos ver se ele vai tocar. Perfeito! Aí, mais um ponto positivo para esse aparelho. Olha só que legal. Bom, gente, eu já estou com o cartão SIM conectado aqui, já adicionei ele no slot, conectei pela Claro, não sei se o chip da Claro está funcionando,
Também não sei se das outras operadoras do Brasil estão funcionando, mas o teste é esse. Então eu já pré-inseri aqui o cartão SIM, apaguei a senha do Wi-Fi para ele não conectar no Wi-Fi e reiniciei o rádio, que depois que você coloca o cartão, precisa reiniciar o aparelho para ele reconhecer aqui. Então agora o teste é, será que ele vai conectar e vamos escutar rádio pelo 4G? É hora de tirar a prova. Entrou. Não apareceu aqui o sinalzinho de antena do Wi-Fi. Temos antena aqui. Ele está fazendo alguma atualização. Vamos aproximar aqui, ó. Olha, já entrou numa rádio internet, ó. Tá conectando. Legal. Vamos selecionar aqui uma outra emissora. Aí, ó. Tá aí, ó. Conectado pelo 4G, antena ativa, sem sinal do Wi-Fi, não tem nada de senha, então não está conectando o Wi-Fi e... Hay casa, hay freezer, hay helado, hay chocolate, hay maní, hay postre blog. Hay casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas. Hechas helado, exceso de azúcares, grasas totales, grasas saturadas, calorías. Este es el comienzo de una nueva hora en Blue. Se vienen 60 minutos más de buenas canciones de todos los tiempos. Muy bien, na grande rádio de Buenos Aires. Temos aqui então a Rádio Blue de Buenos Aires, na Argentina, funcionando com som espetacular. Uma qualidade maravilhosa. Conectado pelo 4G, pelo chip da Claro. Não vou fazer teste com outros chips. Eu já tinha ouvido falar que o da Claro funcionava, eu não tinha certeza, por isso que eu coloquei ele primeiro. E realmente saiu conectado. E talvez em outras oportunidades aí eu tenho chip também da TIM, eu tenho chip da Vivo. E eu faço depois outros testes com mais calma, só com as operadoras, para ver se todas vão funcionar aqui neste belíssimo aparelho que está me deixando cada vez mais enlouquecido. Eu vou vir aqui, ó, nesta opção aqui, ó. Ok. Vamos ligar aqui. Conectar, deu um erro de rede ali. Ok, eu já fiz o teste antes, adicionei a Rádio Gaúcha. E agora eu vou adicionar a Rádio Grenal. Então, tá aqui na primeira opção, adicionar emissora. Aqui vai ter um QR Code, um código. E eu vou fazer o scan para poder acessar a página, onde eu vou adicionar a emissora. Vou clicar no link aqui. Pronto. Aqui foi a rádio que eu adicionei antes, quando eu fiz o teste previamente aqui, antes de fazer a gravação do vídeo. Então eu vou adicionar uma nova emissora. Nome da emissora é a Rádio Grenal. Selecionar o codec. Bom, eu não sei qual é o codec da rádio, eu vou colocar desconhecido. Enter com o endereço requerido. Bom, vocês vão precisar descobrir o endereço do som da emissora, tá? Eu já mostrei aqui um vídeo como faz isso, já me passaram outra dica também através de um software, depois eu vou mostrar isso para vocês também. Então eu vou colocar agora aqui essa URL da emissora da Rádio Grenal. Então eu vou colar aqui, o link já está copiado ali, colei aqui o link, ó. Esse aqui é MP3, ó. Então vamos colocar aqui MP3. Adicionar a imagem Favicon para aparecer o ícone da rádio, tá? Não vou fazer isso agora, também não sei qual é a qualidade de transmissão. Adicionar emissora. Pronto, já está ali, ó, Rádio Grenal e Rádio Gaúcha. Vamos dar uma olhada lá no aparelho.
Rádio Grenal e Rádio Gaúcha, ó. Vamos clicar aqui na Rádio Grenal. Termina o brasileiro, então eles vão ter que viajar. Olha só que maravilha, gente. Então, quer dizer, aí é um jogo... Não tem um problema, olha, não tem aqui no rádio a emissora que eu gosto de ouvir. Você vai lá, descobre o link de som da rádio, faz esse processo aí e está aí, ó. Apoio incondicional. E aí depois fortaleza. Qualidade de som da Rádio Grenal, olha, tá muito boa mesmo. Tem um amigo meu que sonhou, né? 1-0 no Maracanã. Vou colocar aqui para Gaúcha. Né, de quem ganha os salários acima de R$50 mil e as mudanças no critério para dedução. O som da Gaúcha está mais fechado. Que essas mudanças serão necessárias e suficientes. Mas é um bom som também. Isso é uma coisa que vocês precisam prestar atenção em relação à qualidade de som das emissoras, tá? O rádio não é responsável pela qualidade de som que as emissoras transmitem na internet. O stream é responsabilidade da emissora. Se a qualidade de som não está boa, a responsabilidade é da emissora. Então vocês podem notar aqui que das duas emissoras, cada uma tem um som diferente, ó. Imposto de renda para quem recebe até R$5 mil, ela precisa ainda passar pelo Congresso. E agora nós vamos colocar na outra emissora que eu adicionei, vocês vão notar a diferença de qualidade. Na sua postura mais defensiva, muito mais aberto o som, tem mais agudo. Não foi para cima, Palmeiras foi mais com bola dominada, tentando chegar no campo ofensivo, não com aquela velocidade toda, para não dar espaço para não sair. Se eu tivesse adicionado uma imagem, o logo da rádio ia aparecer nesse quadradinho aqui, ó. Mas isso eu posso fazer posteriormente. Eu edito e faço e coloco com calma. Falando agora da antena externa, nós temos aqui um rádio onde o projeto de conexão dos botões e também a entrada de fone e antena externa ficaram todos de um lado só. Isso aqui é ruim, porque tem todo esse espaço aqui que poderia ser aproveitado, eu já falei sobre isso em outro vídeo, e eu entendi o projeto deles, só que causou aqui um problema. No meu caso, o meu adaptador, ele não vai conseguir trabalhar com o rádio se eu quiser utilizar a antena externa. Então, se você tem esse rádio, deseja adquirir ele futuramente, saiba que você vai precisar de uma conexão, de um adaptador, de um plug muito fino para poder fazer a ligação aqui, ó. Tá completamente travado o botão, porque esse aqui é muito largo e o espaço que tem entre a entrada de antena externa e o knob é muito próximo. Então ele acaba travando. Tá tudo ok aqui, ó. Você vai ver aqui mudando a frequência, tá tudo certinho. No momento que eu colocar aqui, ele não vai forçar nem nada, ele tá entrando certinho, ó. Só que vai causar isso aqui, ó, eu não consigo mais mexer. Aí eu vou ter que digitar aqui para poder sintonizar a frequência que eu quero. Então ficou bem ruim mesmo, eu vou ter que procurar um novo adaptador para poder fazer a ligação a este rádio. Nós vamos aqui no menu, vamos ativar aqui, ó, SSB+, que vai ser USB. E aqui eu tenho a sintonia fina. Se eu quiser mudar, vou novamente em menu, vou para SSB- e ele vai ativar LSB. Agora é hora de mostrar na prática como o LC90 ele faz a busca pelo sistema ATS e memoriza automaticamente as emissoras. Então, vou utilizar aqui o FM, basta clicar por 2 segundos e ele vai fazer a busca. E ali nós temos ali, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 emissoras, 11, 12, 13, 14. E quando a gente fala, por exemplo, fazendo um parênteses ao debate da lei, mas já que nós estamos falando de educação, de questões culturais, sobre discussões de... Onde todos e Lady Gaga. 3, 4... O tempo todo tento ir todas aí, ó, 2025 que não vendia. memorizadas. Chega, a pessoa resolve. Lá dentro de cada lugar da mulher é sobre essa educação. Ok, gente, então é bem simples fazer a memorização automática das emissoras em qualquer uma das frequências. Se você quiser fazer o acesso rápido,
a essa lista, basta clicar aqui e você terá no OK aqui, ó, todas as emissoras que você sintonizou, aliás, memorizou, no caso aqui do FM. Para que serve essa opção? Isso aqui é frequência de comutação. No modo VF, você pode sintonizar as emissoras manualmente, como você sempre faz. Então vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá? Ó. Quando ninguém... Tô sintonizando, tô mudando. Traz isso. Primeiro tem que entender quais são as formas de violência, o que é. E aqui eu tenho a frequência, ó, 90.3, e eu tô aqui, ó, no Knob fazendo a sintonia normal das emissoras, ok? Bom, quando eu mudo para o modo VM, aqui mudou também a informação. Então eu vou ter acesso às frequências que foram salvas previamente. Lembra que no capítulo anterior eu mostrei para vocês como ele salva o ATS, certo? Agora eu vou mostrar para vocês na função VM. Eu acesso apenas as emissoras salvas. Por exemplo, o cara tá com a... E aqui tá mostrando, ó, o canal salvo, a emissora, modo VM. Vou clicar no modo VF, frequência, pronto. Estou novamente com a sintonia livre para escolher outra emissora que não seja as que estão salvas previamente na opção VM. Bom, coloquei aqui para iniciar o teste do AM exatamente na mesma posição que eu sempre coloco todos os rádios quando eu faço o teste para ver se recebe o sinal da Rádio Eldorado de Criciúma, que é uma emissora que ainda está operando no AM, mas com a potência bem reduzida. Então é um sinal difícil de receber. Até agora os rádios que passaram no teste foram o Sony 7600GR, o Codocem e o XH-Data D880. Vamos ver se ele consegue receber. Eu deixei, ele tem a opção também de utilizar a antena externa, mas com a antena externa aqui está pegando muito mais ruído. Então optei por usar a antena interna dele no AM. Vamos lá. Bom, ficou claro que ele não conseguiu receber o som da Rádio Eldorado 570 kHz. Vamos colocar agora no sinal da rádio mais próxima que eu tenho, que é Guarujá, 1420. O teste que eu fiz durante o dia, eu não consegui sintonizar nenhuma emissora AM lá fora, tanto com a antena telescópica como a antena interna de ferrite dele. Eu vou fazer um teste agora aqui na minha cozinha e vamos ver se ele vai conseguir sintonizar alguma emissora com a propagação noturna. Está com a antena interna. Realmente a sintonia no AM dele não é nada boa em relação ao que a gente está acostumado para um rádio convencional. Nós temos aqui muita tecnologia embarcada neste rádio e tudo isso está causando uma interferência em ondas médias, impossibilitando aí sinais chegar com qualidade. Eu vou testar agora lá fora, novamente à noite agora, já são quase 11 horas da noite, o sinal do AM com a antena de ferrite e com a antena telescópica. Agora na rua já melhorou, já tem o sinal aqui, ó. Vamos mudar então para a antena externa. Opa, apertei sem querer aqui. Vou mudar para a antena externa. Eu vou agora esticar aqui a antena para ver o que a gente consegue receber de sinal. Melhorou.
Excelente, olha, o rendimento noturno com a antena telescópica dele é muito bom. Ele está conseguindo fazer um bom sinal mesmo com todas as limitações que o próprio rádio impõe devido à tecnologia que tem. É outro aparelho, hein? Utilizando a antena externa. Olha só como ela é grande. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. É uma antena muito grande, gente. Muito grande. Então, ajuda bastante na recepção do AM. Muito bom. qui nous a permis d'accompagner phase d'expérimentation qui a pris 18 mois, où il s'agissait au niveau des parcelles même. Iniciando pela 88.1, que é a rádio Antena 1 de Blumenau, é uma emissora mais fraca, então se ela receber o sinal já é um ótimo teste para esse rádio aqui. Aí, ó, tá dentro da qualidade dos melhores rádios recebendo esse sinal. E aproveitando que hoje também a propagação está fechada. Joinville, aí já é 150 quilômetros em linha reta. A região aqui 40 quilômetros de distância. A 90.1 FM do litoral ali, Camboriú, em torno de 80 a 90 quilômetros. Receber aqui, no meio das montanhas, litoral não é muito fácil, não é dessa distância. Então, é um ótimo sinal aí. Tem uma boa sensibilidade esse rádio. Atrás das mais fracas, né? 91.5. Eu recebo pelo menos 2 ou 3 emissoras nessa frequência. Agora não sei dizer qual delas está chegando aqui. 8ª rodada. Na Série A, tivemos aí 3 jogos nesse domingo. Corinthians mesmo com a Uniaselv. E veja os... Olha, essa rádio aqui é de Timbó, hein? Tá pegando um sinal muito bom. Também fica mais ou menos nessa distância aí de 100 quilômetros. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. CBN de Camboriú. Ah, não, CBN de Joinville, 150 quilômetros. 25. São 18 horas. CBN de Blumenau. É o seguinte. União FM de Blumenau. Olha, tá me surpreendendo a recepção do FM. Bom, vou falar agora um pouquinho do áudio. Eu percebi que existe uma grande diferença entre o som que é ouvido quando você sintoniza um rádio pela internet, quando você está em frequência, seja no AM, no FM ou ondas curtas, ou até mesmo pelo cartão TF. Eu não sei o porquê, mas existe muita diferença. É claro que pela internet a gente sabe que cada emissora
transmite de um jeito na internet, não existe um padrão de qualidade. Mas eu percebi que algumas emissoras, e até mesmo de voz, e aqui eu vou citar, por exemplo, a Rádio Gaúcha, o som da Rádio Gaúcha, quando eu coloco para ouvir no Smart Rádio da Show-Yan, ele fica com um som mais fechado. E quando eu coloco numa outra emissora também, que é uma emissora por voz, como por exemplo a Rádio Grenal, que eu coloquei, fiz o teste, adicionei ali nos favoritos, o som está mais aberto. E quando eu escuto essas duas emissoras no computador, eu não tenho essa diferença. Então eu não sei o porquê este rádio tem essas diferenças. A qualidade de som é ruim? Não, a qualidade de som é excelente. É um rádio que tem uma qualidade muito boa. Olha, são poucos os rádios que você vai encontrar com uma qualidade de som tão boa, uma qualidade bem interessante. É um rádio que, pelo som, eu recomendo muito. Agora, seria melhor, já que existe essas diferenças quando você escuta o rádio por frequência, quando escuta o rádio na internet, ou até mesmo pelo cartão SD, que houvesse no aparelho um equalizador. Existem rádios de baixo valor que possuem equalizador. Eu recentemente fiz o teste em 2 aparelhos que tinham equalizador. E o Show-Yan, que tem ali 3 alto-falantes ali, ele pode muito bem adicionar por software a função de equalizador, e isso vai dar para a gente, por exemplo, em uma rádio que tem um som mais agressivo no grave, diminuir esse grave, deixar um destaque maior para o médio, para o agudo, e assim você ter uma qualidade de som, até porque as emissoras não padronizam o som ainda pela internet. Tem ótimas emissoras com som 100%, mas existem algumas emissoras que têm problemas na qualidade de internet. Em ondas médias, o Show-Yan tem sim uma dificuldade de recepção de sinais. Durante o dia, tanto com a antena externa como a antena de ferrite, eu não consegui escutar uma emissora que estava a 40 km de mim. Onde eu vivo tem muita interferência, muita QRM, seja de placa solar dos inversores, à noite tem muito LED de baixa qualidade dos componentes, então isso tudo interfere. E eu percebi que o próprio rádio tem a sua tecnologia que também interfere ali em ondas médias, então foi um pouco decepcionante durante o dia. À noite eu gostei bastante do rendimento do sinal da antena telescópica, ele foi muito efetivo, e algumas emissoras de amplitude modulada ficaram com uma qualidade assim muito boa, vocês viram aí no vídeo. Então não tenho que reclamar da recepção em AM. FM ondas curtas, show, FM isso me surpreendeu. É claro que é um rádio que se eu colocar do lado de um rádio que tem um chip TEF, como por exemplo o 6686 que o Codocem usa, vai perder. Não tem como ganhar daquele chip ali. Ali é questão de chip mesmo, que vai fazer a diferença da sensibilidade. Até eu percebi que há esse comentário também lá no grupo do Facebook, e até aconselho vocês a participarem do grupo lá para ver as trocas de informações de usuários do mundo inteiro com a fábrica, com o engenheiro que está desenvolvendo o rádio, com a equipe da Show-Yan, que vocês vão ficar sabendo de muita informação que serão colocadas, dados, mudanças no LC100, que vai ser a próxima versão do rádio. Agora, todo rádio tem seus problemas. Ele, às vezes, dá uma travadinha ali. Eu senti ele um pouco lento nas funções, principalmente quando a gente tenta fazer muito rápido, ele tem um delay. Tá? Isso acontece em várias funções do rádio. Mas não é nada que atrapalhe o funcionamento do rádio. Eu tive, acho que 1 ou 2 congelamentos durante a operação, durante os testes. Eu reiniciei o rádio e desapareceu, não tive problema nenhum. A gente tem que levar em consideração que este rádio está em desenvolvimento e nós somos partes vivas disso. Nós estamos ali, vocês entrem lá no grupo que vocês vão ver que está todo mundo ativo, participando, dando opiniões, sugestões do que deve ser melhorado no Show-Yan LC90 e até nos próximos modelos. Inclusive, a Show-Yan pretende lançar uma versão desktop para você colocar em cima da sua mesa, para você ter um rádio de base com qualidade de internet também. Eu tenho certeza que este rádio deve causar, sim, um alvoroço quando for lançado por todas as tecnologias que estão sendo colocadas nele. Para você que está no Brasil, o cupom de desconto é BR120. Então você tem 22% de desconto. Na hora de finalizar, aplique o cupom BR120 que vai dar uma boa diferença na finalização do valor já com os impostos. Agora eu quero saber de você. O LC90 é o melhor rádio do mundo em tecnologia?
Coloque aqui embaixo nos comentários se você tem esse rádio, se você tem interesse em comprar o aparelho ou se você tem ideias, sugestões, porque os engenheiros da Shoyan também visitam este canal. Deixa aqui embaixo para a gente ter essa comunidade forte crescendo. E não esqueça, curta, compartilhe, divulgue o canal para ele crescer. E não esqueça de ativar as notificações. Se você não ativar as notificações, você não sabe quando terá novidades no canal. Em breve, eu terei muitas novidades. Fechei parceria com mais uma empresa e vou trazer muitos rádios de emergência para vocês aqui no canal. Fique ligado. Em breve. Um grande abraço e até breve.